Olá, seguidores. Vamos aqui para o vídeo Barganhas versus Ciladas desse domingo. Isso daqui é minha série de busca oportunidades aqui no nosso mercado de fundos imobiliários. E nesse primeiro bloco, vou dar uma olhada aqui em possíveis oportunidades que foram criadas aqui pelo leilão dos gringos. E antes de começar, aqui dois recados bem rápidos para vocês. Lembro que o foco aqui é o curto e o médio prazo, além de que vocês não devem esperar uma análise muito profunda aqui nessa série, né? Já que eu estou falando aqui mais de um fundo, então dá para entrar em detalhes aqui em cada um deles. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, começando aqui por XPML11, o fundo que teve a maior queda aqui no leilão dos gringos. Não foi uma queda surpreendente, né? Acho que caiu apenas. Acabou com uma queda de apenas 2% aqui no leilão aqui dos estrangeiros. Mas é que é uma queda ocasionada por uma queda ocasionada única e exclusivamente devido a fator de fluxo, né? De fluxo financeiro. E são essas quedas, assim, sem uma causa fundamentalista, que geralmente geram as melhores oportunidades aqui para trades. E se a gente for observar, esse PML11 aqui na quinta-feira, ele estava sendo negociado aqui a mais de R$ 103, e na sexta-feira caiu aqui para 101,19, 101 e pouco. Tudo bem que essa queda ela começou antes do leilão, tá? Aqui na sexta-feira o fundo já estava sendo negociado aqui na faixa dos 102, 102 e alguma coisa. E daí no leilão acabou que foi jogado aqui para 101,19. O motivo talvez ele já tá com demonstrando essa fraqueza que ao longo do pregão é a data do que diz primeiro 11 foi há poucos dias atrás. Acho que quando é que foi? Mas tem poucos dias, tá? Foi nessa semana mesmo. E então o fluxo comprador aqui já estava fraco durante os últimos dias e durante o pregão também. E daí no leilão acabou que é, essa também não teve tanto esse fluxo comprador, né? O pessoal agora vai dar mais atenção aqui para os fundos que o atacou no último dia útil, porque aqui o rendimento já está mais próximo, né? Então não teve aqui um fluxo comprador para levar a cotação de volta ao patamar anterior. Então, a gente tem aqui o fator DataX contribuindo para essa queda, né? Mas se a gente for ver em meses anteriores, a gente não viu uma queda assim tão brusca após após a DataX. Por isso, eu acredito que teremos aqui uma recuperação do ativo já no curto prazo, tá? Isso caso não aconteça algum outro fator exógeno aqui durante esse final de semana. Estou aqui gravando na tarde do sábado, então por enquanto não tem nada aqui acontecendo, mas existe a possibilidade. Então, agora tem que ver como é que o mercado vai reagir na abertura da segunda. Acabei que não fiquei aqui para ver como é que estava o aftermarket. O aftermarket na sexta-feira foi mais tarde, né? Mas eu acredito que tem potencial para a PML11 retornar rapidamente aqui para casa dos R$ 103, já que aqui foi apenas uma questão de fluxo, né? Enfim, para mim eu coloco ele aqui no campo de como está barato. Com relação a fundamentos, fundamentos bons ou ruins. Então, acho que aqui o portfólio, acho que é inegável, a maioria acho que é o consenso que esse PML11 possui um dos melhores portfólios de shopping. O que pega bastante é a alavancagem, né? E no caso ainda tenho visto alguns vídeos criticando. Acho que tem poucos dias o Lucas falou aqui de uma necessidade de R$ 800 milhões aqui que o fundo tinha que pagar até o final do ano. Mas não é bem isso não, tá? Se a gente for ver aqui, a gente tem essa parcela de 630 mais 63 mais 17, dá uns 700 e alguma coisa. Talvez que contando com CRIs também tenha que realmente desses R$ 800 milhões,
mas o fundo também tem aqui seu caixa, né? Tem bastante caixa e outras disponibilidades. Forma que a XP ela informa que de forma líquida ela precisa de 285 milhões de reais aqui até o encerramento de 2025. E para mim isso aqui é uma alavancagem que ela tá ok. Isso aqui não é problema para a XPML11 arrumar essa quantidade de dinheiro, até valores maiores que esse também não é muito difícil. A única coisa que me preocupa aqui mesmo com o fundo é a questão do resultado recorrente. O problema é que eu não consigo calcular esse resultado recorrente com tantos fatores aqui, com tantos LS Fines. Acaba que fica impossível calcular o resultado recorrente. A gente tem que acreditar no que o gestor disse em uma live anterior, de que o recorrente aqui de SPMOLs está na casa dos 82 centavos. Então, para mim, SPML11, por enquanto, não vejo problemas fundamentos, apenas questão de resultado recorrente. Mas, enfim, vou colocar aqui SPML11 como bons fundamentos e barato. Ok, próximo fundo, KNR11, o híbrido Kinea. Ah, ok, sobre KNRI, o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte: KNRI ele não foi derrubado pelo leilão diretamente, aqui no encerramento da sexta-feira, mas acredito que a cotação do fundo possa ter sido pressionada para baixo devido a muitos investidores estarem esperando aqui que os estrangeiros fossem derrubar a cotação do fundo. Pois foi isso que eles fizeram que tanto em dezembro de 2020, em setembro de 2024 e mais recentemente aqui em março desse ano. Então, pode até ser que tinha muita gente vendendo ou então evitando comprar cotas à espera de uma queda aqui do leilão. E agora que esse evento ficou para trás, a gente pode até ver uma recuperação da cotação do fundo, né? Apesar de que, deixa eu abrir aqui o gráfico de KNRI. Fechou aqui a 143,63. E o ideal para mim, acho que a gente pensar no trade aqui seria pegar a KNR11 aqui nos 140 baixos, tá? Pegar aqui nos 140 baixo e vender aqui nos 140 altos. Aqui um pouco mais próximo dos R$ 150, 147, 148. E se a gente for ver aqui, esse realmente está com um padrão muito bonito de se ver, formando uma congestão, né? Caindo e voltando aqui nos mesmos valores bem parecidos. E aqui isso acontece quando o ativo ele não tem força para ultrapassar determinado patamar, que no caso R$ 150, mas também tem muitos compradores quando cai aqui na faixa dos 140. E que é o seguinte, 99% da análise técnica eu acho que é pura baboseira, mas essa parte de congestão eu acho que funciona assim, tá? Já apliquei ela em várias ocasiões. O problema aqui de KNRI fica por conta do carrego, né? Que deixa bastante a desejar nesse ponto, né? Se talvez você não acerta, o fundo cai, você fica aqui recebendo apenas 0,70% ao mês. É, enfim, aqui vou colocar o fundo aqui como não uma barganha aqui, se tivesse 140, 141, realmente seria uma excelente barganha, um excelente ponto. Mas então vou colocar aqui no meio do caminho, com relação a fundamentos, aqui acho que nem tem o que discutir, né? Estaria aqui em fundamentos excelentes. Vou colocar aqui só no meio do caminho, porque esse primeiro 11 está aqui atrapalhando. Ok. é, e para completar, vou dar uma olhada aqui num fundo que não estava no meu radar para trades, para compra fundamentalista para carrego, estava sim no meu radar, mas para trades não. No entanto, um investidor lá do meu grupo, do meu canal do Telegram, disse que viu oportunidade nele. E só para deixar claro, lembro que o grupo aqui é apenas para membros do canal, viu? Não tem um grupo Telegram gratuito. Acho que não faz sentido ter o do Telegram que ficar largado lá, sabe? Então, tem isso aqui apenas do canal aqui do grupo de membros. E aqui não é um canal Telegram que fica largado, sabe? Sou eu mesmo que atendo, não é um terceiro, sou eu mesmo. Ok, o fundo em questão é BRCO11, o fundo de logística da Bresco.
Então, primeiro vou expor aqui os detalhes para esse membro lá do Telegram achar que o ativo está barato. Segundo ele, BRC11 está com dividend yield acima dos pares, possui uma reserva imensa, pode ser que pague um rendimento extra aqui no final de semestre, além da possibilidade da gestão aumentar o padrão de rendimentos em breve, né, devido à reserva considerável. Ok, agora eu vou dar uma checada nesses pontos aqui que esse membro do canal ele comentou sobre ter um rendimento acima dos pares. Vamos ver aqui. BRCA11 está com dividend yield de 0,81%. Vou comparar ele aqui com HGLG, não dá, né? HGLG é um ponto fora da curva. Com aqui o fundo de logística da Vinci. Aqui pagando 0,82, um pouco mais, apesar de que o pessoal tem um certo preconceito com a Vinci, né? XPLG está pagando 0,84, então está até pagando mais, apesar de que aqui a renda é mais inflada. E temos LVBI está pagando 0,74, então aqui está pagando menos, mas a LVBI tem as suas questões, né? Tem as suas particularidades. Então, esse ponto aqui do tá com dividendo superior aos pares, acho que discordo, tá? Não sei que fundo que ele está se referindo aqui, não. É sobre ter uma reserva imensa. Aqui sim, isso aqui ele tá certo. BC11 tem uma reserva impressionante, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Tem 1,64 por cota de lucro não distribuído, tá? Isso aqui é já lucro no caixa que ele não distribui ainda. Então já tem aqui quase dois rendimentos aqui na reserva de lucro. Sobre a possibilidade de um rendimento extra no final de semestre. Essa aqui também é uma possibilidade, não dá para descartar. O fundo distribuiu apenas 86% do resultado que ele teve até maio. Então tá bastante coisa acumulada aqui, né? Isso aqui acabou acumulando bastante porque ele já tinha um tempo que ele estava gerando mais que distribuía devido a algumas vendas feitas no passado. E agora, por conta de algumas multas de devolução, aqui de desocupação, o fundo acabou ficando com bastante resultado acumulado. Então aqui pode ser que a gestão seja obrigada a distribuir algum valor para se enquadrar na regra dos 95%. Apesar de que tem a questão da taxa de performance, hein? Taxa de performance que é bem elevada. Depois você tem que dar uma verificada quando que acontece o pagamento. Deixa eu até tentar fazer isso aqui agora. Deixa eu ver se é no mês de junho que ele paga é, ele paga a questão do taxa de performance. Isso mesmo, é no mês de junho que tem a taxa de performance. Taxa de performance bem salgada, o dobro aqui da taxa de gestão. Então, sinto dizer para esse meu investidor aqui do meu clube de membros que não tenho certeza se vem rendimento esse aqui do final de semestre em Bresco não, tá? Por conta aqui da taxa de performance. Enfim, aqui eu não vejo tanto gatilho de alta assim para curto prazo, apesar de que caso o trade não dê certo, a pessoa estaria posicionada aqui um dos melhores fundos de logística que a gente tem aqui no nosso mercado, né? O fundo aqui da Bresco. Eu tinha um pé atrás com ele por conta desse conflito de interesses entre a Bresco Incorporadora, que faz o desenvolvimento aqui dos galpões, e o fundo BRCA11, né? A gente tem o comprador e vendedor, que são a mesma pessoa. No entanto, é inegável que o fundo da Bresco entregue bastante valor, tá? Então, aqui não estou tão animado assim como esse investidor lá do canal do Telegram. É que o fundo teve aqui uma queda, mas não é grandes coisas. Mas enfim, vou colocar ele aqui no meio do caminho e com bons fundamentos.
E isso aqui que é a maravilha do trade com FIIs, né? Se você erra, você segue recebendo rendimentos aqui, rendimentos mensais de um excelente ativo. Então é por isso que eu gosto bastante de fundos imobiliários, de fazer trade com fundos imobiliários. É muito difícil você errar, tá? É bem previsível. Se você erra, você fica recebendo rendimentos. Enfim, aqui BSA11, não acho que esteja aqui uma barganha, mas como fundamentos. Então foi isso, galera. Peça seu like, se inscreve aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.